qual que é o primeiro elemento crucial que eu acredito para você desenvolver um excelente projeto de terraplenagem dentro do Civil 3D? A primeira coisa, primeiro passo de número 0, é uma topografia bem feita. O que significa isso, Rafael? Pensa comigo. A topografia, ela descreve o terreno, tá? É a descrição de um terreno natural, de um terreno existente. A topografia, ela faz isso, ela descreve um terreno. Descreveu esse terreno, em cima dessa descrição eu vou fazer o meu projeto. Agora pensa comigo, se essa descrição do meu terreno, se essa topografia estiver errada, o que vai acontecer? O meu projeto também vai ficar errado. Então, um bom projetista, ele precisa saber que a topografia é o passo, é um elemento crucial para um bom projeto de terraplenagem. Eu já vi, mas não foi um, nem dois, nem 10 profissionais perguntarem para mim: Rafael, recebi um levantamento topográfico aqui mal feito, cara, topografia muito mal feita. Como é que eu faço para consertar essa topografia agora? Não tem como. Não tem como, tá? Topografia mal feita não se conserta, tem que fazer de novo, tem que complementar, tem que voltar lá no campo, tá? E o que é uma topografia bem feita, né? O que você tem que analisar nessa topografia bem feita? A qualidade do levantamento de campo, ou seja, o que é essa qualidade do levantamento de campo? O primeiro passo da topografia, ele é feito lá em campo, independente do equipamento que você vai usar. Se é uma estação total, se é um RTK, se é um GPS, não importa. A qualidade começa lá no campo, a qualidade do levantamento vem lá do campo. Se essa qualidade vem ruim, se essa topografia vem mal feita lá do campo, dá para você maquiar ela dentro do Civil 3D, dá para você pegar ponto do Google, dá para você fazer qualquer merda que você tiver coragem de fazer, dá para você fazer. Só não dá para consertar levantamento mal feito, tá? Não tem como. Não tem como. É impossível você fazer um levantamento mal feito virar bem feito dentro do Civil 3D. Tem que voltar, tem que refazer, tem que ajustar, tem que voltar lá em campo, pegar os pontos que faltaram, né? Segundo ponto para você ter uma qualidade no seu levantamento, qualidade no processamento dos dados. O que é essa qualidade no processamento dos dados, galera? Quando você faz o levantamento de campo, você recolhe dados brutos. Então você vai lá em campo e coleta um monte de informação, tá? Uma série de informação para você trazer para dentro do escritório e depois você processar esses dados. Então, o primeiro passo é você trazer esses dados brutos. Depois você vai fazer o quê? Você vai refinar esses dados. Cálculos, processamento, ajustamento, etc. Beleza? Então, quando você traz esses dados brutos, beleza, você fez um levantamento bem feito lá em campo, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos disso. Depois, você precisa ter uma qualidade no processamento desses dados. Ou seja, você trouxe os dados bem feitos, mas processou os dados errados, de maneira errada, calculou errado, não calculou. Já vi muita gente fazer isso. Nossa, Rafael, mas tem como? Tem como. Quando você traz os dados, se você não souber tratar esses dados estão aí, podem ficar errados, tá? Podem ser dados aí inválidos. Rafael, é papel do projetista ficar consertando esses dados? Não, é papel da topografia bem feita. Mas você, como projetista, um bom projetista, ele precisa saber calcular um projeto, saber avaliar a qualidade de um levantamento topográfico, tá? Para poder saber criticar. Quando ele recebe o levantamento, ele vai olhar e vai falar assim: poxa, parece que tem alguma coisa errada nisso daqui. Parece que tem alguma coisa errada nesse levantamento. O que tem errado? Você não pode simplesmente falar para a topografia: olha, o que está errado nesse projeto, nesse levantamento. Você vai falar para ela o que está errado. Olha só, esses pontos assim, assim, assado, então parece que tem esse erro, confere aqui para mim. Ah, foi calculada a poligonal, foi processado os dados de GPS, foi corrigido, está tudo ok? Você não precisa saber fazer. Você tem que saber olhar e falar se está bom ou se está ruim. Então, quando você vai fazer um projeto de infraestrutura, um projeto de terraplenagem, você, como projetista, precisa saber avaliar a qualidade desse levantamento e falar para o topógrafo, para a empresa de topografia, né, que desenvolveu esse levantamento, se esse levantamento está bem feito ou se não está bem feito. Tá? Esse é o seu papel. E depois, a qualidade, né,
no tratamento desses dados dentro do Civil 3D. Aqui a gente faz uma coisa chamada de ajustamento de triangulação. Esse ajustamento de triangulação, vou mostrar aqui dentro do Civil 3D como que isso é feito para que você entenda, né, do que eu estou falando aqui, que birosca é essa desse ajustamento de elevação, de triangulação aqui para você entender. Olha só que interessante, pessoal. Aqui eu tenho um levantamento topográfico. Tem umas outras informações aqui também, tá? Mas não tem problema. Vamos isolar aqui, ó, que vai ficar melhor. Uma das coisas que a gente avalia, tá, num levantamento topográfico, uma das coisas que a gente vai avaliar é o seguinte, né? Como eu falei, cara, a qualidade do levantamento ela começa lá em campo. Então lá não tem como você fazer lá uma auditoria, você ficar lá acompanhando o cara fazer o levantamento lá em campo. Você, enquanto projetista, não vai fazer isso. Mas quando você vem aqui para dentro do Civil 3D, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, que a gente vai olhar nesses dados aqui dentro do Civil 3D, é a densidade desses pontos. O que é a densidade dos pontos? Cada pontinho desse descreve, né, um pontinho lá no terreno natural, no terreno existente. Então aqui eu tenho um terreno natural. Aqui em cima, por exemplo, ó, eu tenho aqui um muro. Tá vendo? Tem um muro, tem meio fio. Então eu tenho vários pontinhos. Aqui tem uma árvore, tem poste, tem córrego, tem campo de futebol. Tem uma série de coisinhas aqui. E cada pontinho desse descreve, ó, crista de talude, pé de talude. Então cada pontinho desse aqui descreve um pontinho lá de campo. A primeira coisa que você vai analisar, que você pode analisar para você ter certeza que esse levantamento esteja bem feito lá em campo, é você analisar a densidade desses pontos. Se esses pontos estiverem muito longe, concorda comigo que a amostragem, cada pontinho desse é uma amostra do terreno. Se esses pontos estão muito longe, a amostragem deles fica muito espaçada. Isso pode ser um problema para nós. Tá? Geralmente de 10 a 20 metros de distância entre um ponto e outro. Às vezes você está num terreno muito, muito plano, não tem nenhuma interferência ali no meio, beleza, né? Às vezes você pode aumentar esse espaçamento um pouquinho mais ali. Mas o ideal ali, manter uma média entre 10 a 20 metros entre um ponto e outro, para você não ter diferença você não perder uma descrição que possa ser importante ali do seu terreno que não foi cadastrada lá em campo. Tá? Depois, lembra que eu falei aqui de ajustamento de triangulação? Tá? De ajustamento de triangulação, o que, que acontece, pessoal? Quando você traz esses elementos aqui para dentro do Civil 3D, você vai transformar todo aquele levantamento que veio lá do campo para dentro do Civil 3D. Tá? Todo aquele levantamento que veio lá do campo para dentro do Civil 3D. Dito isso, esse levantamento, quando você transforma ele numa superfície, está vendo aqui? Eu tenho uma representação do meu terreno natural. Então, eu criei uma superfície. Então, essa representação do terreno natural, você concorda comigo que ela tem que estar fiel ao terreno natural? Você concorda comigo que ela tem que representar o terreno natural? A topografia, ela é a descrição do terreno natural. Então, a primeira coisa, depois que você traz ela para dentro do Civil 3D, você vai falar para o Civil 3D o seguinte, olha, eu quero que você gere, né, uma superfície aqui para mim de como que seria o terreno lá em campo. Ele vai gerar com o algoritmo dele, com a cabeça dele, com o pensamento dele. Depois, você vai refinar esse pensamento, que você vai falar para ele o seguinte, olha, Civil 3D, não é bem assim que faz não, tá? Tem essa curva de nível que está errada, tem que ajustar isso daqui não conecta com aquilo ali. Então, você vai ajustar esses triângulos. Tá vendo? Cada triângulozinho desse daqui é um ajuste. Tá? Esse ajustamento, né, ele tem toda uma técnica para ser feita. Né? Eu ensino isso aí dentro da minha metodologia. Mas esse ajustamento, como que se faz esse ajustamento, é papo para uma aula separada. Tá? É papo para a gente poder conversar depois num outro momento. Mas você precisa saber o seguinte, anota no seu caderninho, olha, se eu não fizer o ajustamento da minha topografia, eu vou estar cometendo um erro. Se eu só receber essa topografia e não souber olhar a qualidade desse levantamento, eu vou estar cometendo um erro aqui. Aí outro erro muito cometido, tá? Outro erro muito cometido, mas ele é muito comum, muito comum. Muito comum. A maioria dos profissionais acreditam que só receber
as curvas de nível da topografia e depois transformá-las, né, em uma superfície como essa dentro do Civil 3D, está ok. Tá? Está ok. Só que na verdade não é assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Por que não é só bem assim que funciona? Contra a vontade de muitos, né, para contrariar muitos, essa forma de você gerar topografia dentro do Civil 3D usando apenas curvas de nível é a pior forma que existe. Dorme com essa, tá? Ela é a pior forma que existe. Por quê? Porque quando você gera a sua superfície em 3D, usando como base curvas de nível que veio de outro software, lá do Topograph, lá do Posição, por exemplo, você não consegue fazer esse ajustamento de triangulação. Não consegue fazer. Consequentemente, se a topografia foi mal feita, foi mal processada, se essas curvas de nível que foram geradas lá nos outros softwares foram mal feitas, né, não foram geradas corretamente, sabe o que acontece? Você não vai conseguir corrigi-las dentro do Civil 3D com as ferramentas do Civil 3D, não tem como. Então, por isso, a pior forma de você gerar uma topografia dentro do Civil 3D é usando como base de dados curvas de nível. Nossa, Rafael, mas todo mundo usa. Sim, quase todo mundo faz errado. Quase todo mundo não sabe disso. Muitos engenheiros não têm esse conhecimento na parte da topografia. É comum isso. A gente não tem isso na faculdade, principalmente no Civil 3D, né, galera? A gente não tem isso em faculdade. E por que que você não pode, né? Por que que na verdade você não deve usar curvas de nível e sim usar outras bases de dados? Porque como eu falei, você não consegue fazer essa correção. Então, se ela vier mal feita, ela vai continuar mal feita e você não consegue ajustar a triangulação. Consequentemente, o seu projeto de terraplenagem vai ser feito em cima de uma base de um projeto errado. Pronto, final. Isso é um fato, tá? Não é uma opinião minha, isso é um fato. Beleza? Isso é um fato. Então, Rafael, qual que é o melhor formato? Qualquer formato, menos curvas de nível. Tá? Lembra? Já viram aquela frase, ó? O caminho mais fácil é o caminho, geralmente é o mais árduo, né? O mais difícil, né? É o mais trabalhoso ali. Pois é. O caminho das curvas de nível, né? Você recebe as curvas de nível, transforma ela em projeto dentro do Civil 3D. Esse é o caminho mais fácil, ele é um atalho ali mais rápido que tem para fazer dentro do Civil 3D. Mas ele é o mais árduo, é o que pode te dar mais dor de cabeça. Então a melhor forma é todas as outras. Então você pode utilizar uma nuvem de pontos, como essa daqui, por exemplo. Essa nuvem de pontos pode estar em blocos, pode estar como Coco Points, né, do Civil 3D, elementos nativos do Civil 3D, pode estar como ponto do AutoCAD, enfim, pode estar como vários formatos que você quiser. Pode estar como uma lista no Excel, uma lista no bloco de notas, não importa. Esse é um dos melhores formatos para você gerar as suas curvas de nível aqui dentro do Civil 3D. Por quê? Porque assim você consegue fazer uma correção das suas curvas de nível. Só mostrando rapidamente, ó. Olha só, por exemplo, quando eu venho aqui e muda a triangulação, tá vendo que muda as curvas de nível? Tá vendo que elas alteram de posição? Tá vendo? Então isso daqui é o ajustamento de triangulação. Eu estou fazendo aleatoriamente aqui, tá? Sem critério nenhum. Mas esse ajustamento que a gente faz. E ele não é uma etapa assim tão simples de você aprender em 2 cliques igual eu estou fazendo aqui, não. Por isso que eu falei, é papo para a gente aprender em outra aula aqui depois. Tá? Mas esse ajustamento aqui só é possível porque eu gerei as curvas dentro do Civil 3D através da nuvem de pontos, dos dados que eu trouxe de lá para cá. Se eu tivesse gerado através de outras curvas, esse ajustamento não seria possível. Você pode fazer, você vai clicar nesses triângulos para lá e para cá, vai ficar mudando aqui, né? Se você estivesse fazendo com curvas de nível. Só que não vai mudar nada, não vai fazer diferença no seu levantamento. Não vai fazer diferença. E, consequentemente, eu posso dizer que não é possível, né, você fazer o ajustamento da triangulação. Beleza? Então essa é uma das piores formas, através de curvas de nível. Show de bola? Então você tem que entender que o primeiro elemento, né, um elemento crucial para você começar a fazer o seu projeto de terraplenagem é a topografia bem feita. A topografia bem feita, ela é a base do projeto.